Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, trazendo mais uma abordagem do assunto que vem tomando os bastidores do Flamengo nos últimos dias, da situação do Pedro. E eu trouxe aqui a abordagem do pessoal do SBT Esportes Rio, que levantou pontos muito interessantes que não foram levantados em nenhum dos outros programas que eu assisti. Então vamos ver aqui e depois a gente comenta. Mesmo vencendo o Atlético Mineiro fora de casa e conquistando os 3 pontos, a partida entre o Galo e o Flamengo, ela ficou marcada por um episódio nada agradável em relação ao placar aí para o torcedor rubro-negro. Uma confusão entre o preparador físico da equipe do Flamengo e o atacante Pedro terminou na delegacia, numa punição e também numa demissão. Vene Casagrande, conta os fatos pra galera, pra quem não acompanhou. Muita gente não é conectada, que nem a gente, tá aqui pra pegar essa informação de hoje. O que aconteceu? Foi no vestiário? Como foi essa situação? Vamos lá, cronologia dos fatos. Durante o jogo, os jogadores que estão no banco de reservas, eles precisam aquecer em um determinado momento. Perfeito. Num determinado momento, o preparador físico Pablo Fernandes pediu para o Pedro continuar aquecendo. O Pedro, naquele momento, disse, não, eu não vou continuar aquecendo, se recusou a aquecer porque ele não ia mais entrar no jogo. Não tinha mais como fazer substituição e ele entendeu que não precisava aquecer. Beleza. O jogo acabou, uma baita vitória do Flamengo, 2-1, de virada, a Arrascaeta deitando no segundo tempo. Contra o Galo, jogo fora de casa, confronto vitória direto. Extremamente importante. O Pedro no vestiário, mexendo no celular, eis que chega o Pablo Fernandes, o preparador físico, e dá alguns tapas nele, faz algumas cobranças. Vem cá, por que você não foi aquecer quando eu mandei? E aí rolou a discussão e o preparador físico, obviamente errado, deu um soco na cara do Pedro. O Gerson teve que apartar, o Gerson inclusive pegou o preparador físico e jogou o preparador físico na parede, falando, tá maluco, não faz isso. Enfim, a confusão foi feia. E de fato teve o soco, aí o Pedro foi para a delegacia, o preparador físico também foi para a delegacia. No fim das contas, Fernanda Maia, no desenrolar da história, o preparador físico foi demitido. O Flamengo, na minha opinião, a diretoria soube contornar a situação da melhor maneira possível. Acho que a gente tem que elogiar a postura da diretoria do Flamengo nesse sentido, porque demitiu o preparador físico, o óbvio precisa ser dito. Perfeito. Beleza, foi demitido. Mas o Pedro, a gente também não pode esquecer isso. O Pedro, ele cometeu um ato de disciplina também. Porque a partir do momento que ele se nega a fazer algo que o preparador físico mandou, ele está cometendo ato de disciplina. A gente não pode normalizar isso, a gente não pode esquecer isso. Perfeito. Só que eu quero levantar a bola... Ele foi punido, não foi? Ele será punido, ele será multado por isso. Só que eu quero levantar a bola para a nota oficial do Pedro. Porque ali a gente precisa debater alguns pontos que tem nessa nota oficial. Ele está dizendo que sofre há muito tempo pressão psicológica. Isso precisa ser explicado por Pedro e pela diretoria do Flamengo também. Vamos colocar na tela, ô Paquito, se você conseguir aqui. Consegue, Cris? Então, é um tipo de situação, Fernanda, que abre debate... O posicionamento do Pedro. Que abre debate para muita coisa. A gente não pode deixar passar muita coisa que está acontecendo. Nessa nota oficial, a gente está vendo a imagem... Isso aqui é a boca do Pedro boca depois do Pedro. de tomar um soco, né? Exatamente. E aí, eu sei que muita gente vai se perguntar, Vene, o Pedro hoje não compareceu ao treino do Flamengo, porque o Flamengo precisava treinar. O Sampaoli, ele foi mantido no cargo como treinador numa reunião que aconteceu ontem à noite entre Bruno Spindel, Marcos Braz e o próprio Sampaoli. A diretoria do Flamengo queria contornar a situação mantendo o Sampaoli, até por entender que o Sampaoli, de fato, ele não fez nada de errado. Perfeito. Ele não fez nada. Quem fez algo de errado foi o preparador físico e foi demitido. A questão é se o Sampaoli iria querer continuar no cargo como treinador sem o seu preparador físico, porque é um homem de confiança dele. Sim. Porque trabalha com o Sampaoli há muito tempo. O Sampaoli não foi contra, ele falou, beleza, eu entendo a situação, o meu preparador físico errou, ele será na verdade, ele não será demitido. Ele pedirá a demissão, ele vai entregar uma carta de demissão, que é diferente. Beleza, ele vai sair, o Sampaoli continuou e a vida vai seguir. E o Pedro também será punido por conta do ato de disciplina. Agora, a gente precisa levantar esse debate porque o Pedro ele faz acusações fortes nessa nota oficial. Vamos ler aqui, ó. Poderia estar aqui falando isso seu Pedro, hein? Dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que poderia acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto por Pablo, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Vamos guardar essa frase. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara à covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigada pela educação. Aqui, a covardia física, Pedrosa, se sobrepôs diante
da covardia psicológica que tenho sofrido Antes nas da gente últimas debater essa semanas. parte, só explicar o porquê o Pedro não compareceu ao treino hoje. Por Porque quê? muita gente acha que ele não deu explicação. Sim, ele deu explicação ao Flamengo, acha até que o Flamengo poderia vir publicamente e dizer isso. Perfeito. O Pedro alegou que não foi ao treino nessa manhã porque teve que ir ao dentista, porque está sentindo ainda dores no rosto, no local que ele sofreu o soco. Ele alegou isso para a diretoria do Flamengo para não comparecer ao treino do Flamengo nessa segunda-feira. E aí, Pedrosa, você é um cara sempre tão delicado para fazer esses comentários, essa questão da como foi a expressão ali que ele usou, sofrendo... Pressão psicológica. Em resumo. Primeiro, nada justifica agressão. Agressão, pra mim, é o último dos casos e nem deveria existir. Então, nada que o Pedro tenha feito antes justifica o que esse cara fez dando um soco nele. Acho que o Pedro foi indisciplinado. Acho que quando você acaba não respondendo a uma ordem de aquecer, é um desrespeito com a pessoa ali da comissão técnica e também um desrespeito com os seus próprios companheiros. Porque você está se colocando acima deles numa ordem que os outros companheiros teriam que receber e o próprio Pedro acabou não obedecendo. Mas não tem jeito. O cara tem que sair, tem que ser demitido, pedir carta de demissão. Isso aí, pra mim, é completamente... Assim, é o mínimo. Não tem nem explicação. E o histórico é pesado, tá? Tanto é que depois que aconteceu esse fato, teve um jogador brasileiro que atua hoje no Sevilha, obviamente eu não vou revelar o nome, mas enfim, ele me procurou e falou assim, Vene, isso já aconteceu aqui no Sevilha quando o Pablo Fernandes trabalhou aqui pro São Paulo. Então, assim, é algo... ele não é a primeira vez que não, ele é a primeira vez. Ele já foi suspenso na França. O torcedor, ele deu um soco no torcedor. É porque nesse caso do torcedor, quando a gente diz assim, é porque parece que foi de repente. Não, na verdade, ele alegou que estava se defendendo porque a torcida invadiu para agredir. E assim, é uma... A imagem Mas assim, é um descontrole total. Não, mas é um descontrolado. Não, o cara não tá indo pra cima dele, ele vem correndo em direção ao cara, dá um boxe no cara, o cara cai duro no chão e ele sai Esse embora. rapaz aí, pra mim, o veredito ele tem que fazer terapia, se tratar o psicológico dele, porque ele é uma pessoa descontrolada. Se ele faz isso só com a cara de jogador, porque o jogador não obedece uma ordem dele, ele é descontrolado. Ponto. Isso, beleza? perfeito. Acabou. Feito. Em relação ao Pedro, está sofrendo pressão psicológica. Ele tem que explicar isso. Porque ele deixa numa frase ali, que ele dentro do clube dele, onde ele é empregado, onde ele é um ídolo, isso tem que ser levado em consideração, onde é pressão psicológica. Por quê? É pressão psicológica porque ele não está jogando? Isso aí qualquer jogador pode passar. Vários jogadores pelo Flamengo, de nome, o Everton Cebolinha é um deles, o próprio Marinho, que saiu, entre outros, de nome, que não jogaram e ficaram lá dentro e faz parte da vida. Se o treinador acha que ele não vai ajudar naquele momento ali, o lugar dele é o banco. Isso aí é decisão do treinador. Agora, pressão psicológica, isso é muito grave. Porque se o treinador está fazendo alguma pressão psicológica nele, muitas vezes uma pressão psicológica é pior do que um soco. Então, isso tem que ser explicado. O soco, ali, daqui a pouco ele vai curar. A pressão psicológica de um funcionário recebendo de uma empresa são coisas que são, às vezes, muitas vezes incuráveis, que trazem traumas. Então, assim, eu acho que o Pedro tem que ter muita responsabilidade e explicar isso direitinho. Porque pressão psicológica é uma coisa muito grave. E, repito, considero eu mais grave do que tomar um soco. Fernanda, antes de você falar da enquete, que eu sei quando você vem aqui pra trás, você vai falar da enquete. E eu saio daqui porque eles vão fechar a imagem em você. Eu sei que muito torcedor vai se perguntar agora, assim, vai fechar no como é que fica o clima com a continuidade do São Paulo? O clima não vai ficar ruim entre os jogadores? A informação que eu tenho é que o elenco não tem nada contra o São Paulo. Óbvio que não é uma relação próxima, não é uma relação como foi com outros treinadores, exemplo, Dorival Júnior, né? Renato Gaúcho, aquela relação próxima. Uma relação de carinho mesmo. O São Paulo não tem essa metodologia de trabalho. Dá pra perceber, né? Não é o perfil dele, mas os jogadores não têm nada contra ele. A questão é que os jogadores não gostaram da forma como o São Paulo tratou toda a situação ali no pós-jogo. Tanto é que ele foi dar entrevista coletiva como se nada tivesse acontecido, não tratou do assunto. Na verdade, eu não vou dizer todos os jogadores, que eu estaria sendo leviano, porque eu não converso com todos os jogadores. Mas grande parte não gostou da forma como ele lidou ali com a situação. Mas, passado isso, o São Paulo e o elenco não tem nenhum problema de relacionamento. O elenco não queria o Pablo Fernandes no CT. Era esse o cara que o Flamengo... Eles estão certíssimos. Certíssimos. Era esse o cara que os jogadores falaram, olha, se ele continuar, a gente não comparece ao treino na segunda-feira. E a vida precisa seguir sem o Pablo Fernandes. O São Paulo é o treinador. Ah, mas tem jogador que não gosta de São Paulo. Amigo, vida que segue. A diretoria manteve o São Paulo. E repito, o clima não é ruim do São Paulo com o elenco, não é isso. Muitos jogadores... Há uma frieza, Exatamente. Né? E ele é um cara extremamente frio mesmo. E é isso. Tudo bem. E não isso é normal certo ou errado. Não é certo ou errado. Agora, se a gente for parar para analisar os resultados, em 20 jogos, se eu não me engano, o Flamengo só perdeu 1. Então, assim... Como assim um elenco não quer o São Paulo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode deixar isso de lado. E nem também a qualidade do trabalho do São Paulo. Olha aqui, ó.
Enquete pra você, concorda com a decisão do Flamengo em multar o Pedro após ser agredido no vestiário? A pergunta, vocês são muito capciosos, hein? Eu acho que Eles já justa. explicaram aqui que não multou porque ele foi agredido. Multou porque ele se recusou a fazer o que o trabalho dele pede, que é aquecer quando ele tem que aquecer. Sim, faltou disciplina. Primeira opção, o povo tá entendendo aí. Não, precisa de apoio. Segunda opção, culpa do São Paulo é a terceira opção. Vocês gostam, eles gostam. Eu acho o seguinte, só para contextualizar a minha Só pra fazer uma sim, polêmica, né? Eu acho que faltou disciplina e o Pedro tem Claro, que ser multado. claro. A partir do momento que você não multa o Pedro, você abre margem para outros Com jogadores fazerem a mesma certeza, coisa. exatamente. Se eu defendi a multa no Marinho, se eu defendi a multa no Gabigol, 2 jogadores que cometeram ato de disciplina recentemente, eu tenho que ser coerente aqui na minha postura, na frente das câmeras. Então, eu acho que o Pedro tem que ser punido também pelo ato de disciplina. Certa diretoria do Flamengo. E repito, parece até estranho, mas nessa história toda aí, quem saiu melhor foi quem? Quem? A diretoria. Isso é verdade, sério? é verdade. Porque assim, é uma mesma situação. Teve um jogo de cintura pra absurdo. gente mudar o assunto aqui, imagina que nós somos aqui uma equipe, né? E nós somos. E aí o Pedrosa tem uma atitude de indisciplina. Ele saiu no break e não voltou. Não pode, tá errado. Mas aí vem aqui um chefe e dá um soco na cara dele. E aí a gente fica bravo aqui. Eu, Veneu, vou falar, eu não venho amanhã se esse cara estiver aqui. O Veneu vai fazer a mesma coisa. E o pessoal daqui vai fazer a mesma coisa, a gente não vai trabalhar com esse cara aqui. Ele bateu no Pedrosa. Ele trabalha com a gente, ele é nosso amigo. Mesmo que não fosse, trabalha com a gente. Independentemente disso, o Pedrosa, a casa vai puni-lo porque ele fez uma atitude que não deveria como profissional. E o Flamengo conduziu isso muito bem. Mandou o cara embora, multou o Pedro, deu apoio ao Pedro. Os colegas, os jogadores apoiaram o Pedro. No caso, o Gerson ali na hora deu um suporte, depois a galera se posicionou, olha só, a gente não vai treinar. 3 jogadores foram testemunha na delegacia. Exatamente. Então, acho assim, o negócio foi conduzido de uma forma certa e a gente já falou da atitude dele. E tem um detalhe que pode passar despercebido, mas os jogadores e o Pablo Fernandes ficaram lá em Belo Horizonte para poder fazer todo o processo burocrático na delegacia. A diretoria teve a cautela de botar o Pablo Fernandes e o Pedro em hotéis diferentes. Claro, imagina. Entendeu? Então, assim, até nos pequenos detalhes, a diretoria foi muito bem. Teve jogo de cintura, então fica o elogio para a diretoria. É isso aí, meus amigos. Eu achei excelente o exemplo que a Fernanda deu no final aí para ilustrar toda a situação. E a abordagem tanto do Venê quanto do Lucas Pedrosa foram excepcionais, 100% corretas. O Pedro teve um caso de indisciplina, isso não justifica tomar um soco na cara, mas não deixa de ser uma indisciplina também. E a questão que o Pedrosa levantou sobre a responsabilidade da declaração do Pedro, falando sobre essa questão da pressão psicológica, que ele tem que explicar, porque isso é uma questão muito séria mesmo, pode deixar traumas e tem que saber se ele está falando que ele está sofrendo essa pressão psicológica toda. É porque ele está entrando menos em campo, porque ele está perdendo espaço no time, e isso não justificaria dizer uma afirmação tão grave como essa, né? Isso aí é mais uma questão de insatisfação, e se for esse o caso, não tenho o que dizer, ele está sendo um cara mimado. Porque o Pedro é assim, um cara tranquilo, um cara que não arruma confusão com ninguém, na maioria das vezes, mas isso não torna ele um santo, né? Ele soube aí se aproveitar da situação para virar a pressão para o outro lado. Lá no meio do ano passado também, ele deu algumas declarações aí, alguns sinais de que ele estava irritado por não ser titular. Mas no time do Flamengo ele sabe, ou pelo menos deveria saber, o tanto de jogadores qualificados que o time tem. O Flamengo há anos já tem essa preparação de ser um time que não busca ter 11 titulares, tem aí 15, 20 jogadores com potencial para ser titular em qualquer outro time do Brasil, inclusive eu falei isso já em outro vídeo, e ele tem que entender isso aí. Então, que explique essa situação da pressão psicológica que ele está sofrendo. Se for só o caso da insatisfação, eu acho que não é suficiente. Ou será que talvez ele está cavando aí uma forma de sair do clube sem ter que pagar multa para poder se transferir para outro clube onde ele vai ser titular absoluto? Porque pelo valor da multa o Flamengo não vai liberar e nenhum time do Brasil tem dinheiro para pagar. E teve aquela história lá de Al Hilal, que falaram que estavam oferecendo 6 vezes o salário que ele recebe aqui e ele recusou. Começo a achar que aquilo não era verdade não, porque seria a solução se ele estivesse tão insatisfeito assim. Ou ele não está tão insatisfeito como ele falou, ou essa história de Al Hilal não era mesmo verdade, né? A gente só sabe das coisas que a mídia passa pra gente, né? E foi isso que foi passado. Mas e você, meu amigo Brunel, qual é a sua opinião sobre toda essa história? Você acha que já está na hora de virar essa página aí desse episódio? Essa semana
tem Libertadores, hein? E que isso não afete a equipe para jogar na quinta-feira. Queremos a vitória e precisamos que o time continue atuando bem na Libertadores. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo.